Então, eu vou oficialmente agora dar bom dia para todos. Então, queria primeiramente, né, agradecer o público pela participação, por esses 170 inscritos que nós tivemos e quem já conseguiu entrar e já está nos assistindo. É uma honra ter vocês mais uma vez conosco aqui, mais um evento do Escritório HSUH-ED. Também queria agradecer os meus colegas, que com certeza vão trazer brilhantes considerações para as nossas reflexões aqui, porque sempre esses eventos são eventos de reflexões, né? Nós vamos falar um pouquinho da gestão tributária, essa gestão tributária como um diferencial competitivo e olhar o lado otimista desse diferencial competitivo. Então, para isso, a gente vai comentar algumas discussões tributárias. E acho que, assim, para poder aquecer e entrar nesse otimismo, é importante a gente lembrar que nós tivemos vários julgamentos no STF, mas tivemos vários julgamentos que foram favoráveis, né? Então, a gente sabe que muitas vezes a gente só lembra o que foi ruim, mas tivemos o julgamento da inconstitucionalidade, da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade, reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 31 da 10.865, que vedou o creditamento lá do passado de PIS e COFINS até um determinado período. Tivemos a inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS, pela emenda 87, que exigiu a edição de lei complementar, a inconstitucionalidade no CEPOM, que era o cadastro de empresas fora do município, a inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo da taxa Siscomex por portaria, acima dos índices oficiais. Então, assim, é importante a gente também perceber que tivemos julgamentos positivos para as empresas, né? Eu estava olhando no site do STF, ele tem um índice de produtividade, e assim, a gente vê que a produtividade no ano passado, ela é absurda, eles têm um gráfico que ele vai para cento e poucos por cento, se você pega a média dos outros anos, é uma coisa assim que destoa. Então, em casos tributários em 2020, né, o STF julgou 45 casos tributários com repercussão geral reconhecida, e até agora, final de março, que é a estatística que eles colocam lá também no site deles, foram julgados 8 casos de matéria tributária com repercussão reconhecida. E aqui, Sandra, se me permite, eu vou fazer um spoiler só um pouquinho da sua parte, mas desses casos que foram julgados já em março, né, 50% deles tiveram modulação. Então, é um tema que você vai comentar, você vai falar, mas é importante para a gente poder ficar atento com isso, né? Então, é um número que chama atenção, e aí, assim, a gente observa que quando há modulação, eles preservam, em regra, né, o direito daqueles que possuíam ações judiciais em curso, e por isso é muito importante a gente estar discutindo o tema que a gente vai discutir, que é a gestão tributária, esse diferencial competitivo que é ter uma boa gestão tributária, para que todo mundo fique atento às oportunidades de discussões judiciais, porque elas não são commodities. E a gente está vendo que quem tem ação, por mais que haja uma modulação, é preservado esse direito. Então, é importante ficar atento para não perder esse time da preservação do seu direito, fora o que você vai comentar ali na frente, né? Então, eu acho que, assim, o otimismo aqui é ter ações concretas e positivas hoje, para que isso se traduza em resultados concretos no futuro, né? Então, agora que eu já dei um pouco de spoiler no tema da Sandra, desculpa, mas eu tinha que falar isso. Eu vou passar a palavra para a Sandra, pessoal. Antes, vou fazer só algumas observações. A gente vai abrir para perguntas ao final. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, podem colocar aí no nosso Q&A. Depois a gente, no final, vai respondê-las, tá? Esse evento, ele está sendo gravado e ele não vai estar sendo disponibilizado agora no YouTube. A gente vai subir esse evento depois para o YouTube, em respeito a quem está aqui assistindo presencialmente. Então, ele não está sendo transmitido online. Mas, por favor, façam as perguntas. A gente, ao final, vai deixar um tempinho para poder fazer essas respostas. Sandra, obrigada. Passo a palavra para você. Bom dia oficialmente a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Ana, super te agradeço pelo convite. Eu cumprimento o Vitor, o Ian, meus colegas aqui de mesa, e desejo a todos um bom evento.
Como a Ana comentou, e já fez alguns spoilers bem interessantes, mas que eu acho muito bom, porque desperta a curiosidade, a minha parte é uma parte um pouco mais introdutória. A ideia é trazer algumas reflexões que nos levem a pensar nas teses tributárias como o que elas são de fato hoje. Elas são oportunidades de economia tributária e elas tornam-se um diferencial competitivo no mercado. Então, a ideia é trazer algumas reflexões que levem a essa consideração, que depois vocês possam avaliar isso aí na parte do Vitor e do Ian com teses concretas. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar é a questão da governança corporativa tributária. Há muitos anos, um bom gestor tributário deixou de ser aquele que apenas tinha que se preocupar com o recolhimento dos tributos dentro do vencimento, ou com a organização das obrigações acessórias, com a declaração, com a guarda dos documentos, com atendimento à fiscalização. Isso é o básico. Hoje, um bom gestor tributário ele precisa se apoiar em 4 pilares da governança corporativa tributária. A primeira é o planejamento tributário. Isso implica que o gestor tributário, ele conheça muito bem as operações da empresa e conheça muito bem a legislação tributária que se aplica à sua atividade. Para, com isso, ele conseguir encontrar as brechas na legislação que lhe permitiriam organizar a sua atividade de forma a recolher menos tributo. Isso tudo de uma forma legal. O segundo ponto é a questão do regime especial. O Brasil é um dos países que mais gasta tanto custo assim de dinheiro, pessoas envolvidas, para fazer uma gestão tributária. Há muitos tributos, com muitas obrigações diferenciadas, sobretudo empresa que é comercial, a quantidade de ICMS, cada estado é uma regra, então é uma confusão só. Um bom gestor, ele está ligado sempre a entender quais são as necessidades de regime especial da sua atividade. Então, como ele pode reduzir esse custo que ele tem com a administração dos tributos. O terceiro pilar é a questão de fazer uma boa administração do passivo tributário. Isso não é só prestar atenção nos relatórios de contingência, ficar acompanhando a jurisprudência para saber como estão as teses. É indispensável que um bom gestor esteja sempre acompanhando, por exemplo, a edição de parcelamentos especiais. Refis da vida, que saem mais ou menos a cada 3 anos, esses parcelamentos especiais, eles chegam até condições que terminam sendo vantagem financeira para a empresa, porque, por exemplo, tem parcelamentos desses que dá desconto de 100% dos juros, 80% a multa. Então, se você estiver acompanhando a evolução da jurisprudência, como que estão as teses, com uma assessoria muito boa desse advogado, que eu vou falar um pouco disso, você vai conseguir saber qual é o momento certo de você desistir da sua causa, essa tese não tem mais um bom futuro, então, qual é o momento de desistir? Né? Então, é uma coisa muito importante. E o quarto pilar, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, é a questão das teses tributárias. Isso significa que um bom gestor, ele precisa estar acompanhando essas oportunidades de confrontar a argumentação que o fisco faz da interpretação da norma tributária. Porque muitas vezes essas interpretações são erradas, são inconstitucionais, e o gestor, ele precisa definir se há uma possibilidade, se há uma oportunidade de discutir isso judicialmente, que são as teses tributárias. Então, ligado a essa questão do bom gestor, eu acho que está muito em tom com a questão das boas escolhas que um bom administrador faz, um bom gestor tributário. E essas boas escolhas, eu levanto 4 pontos também, que, na minha opinião, são extremamente relevantes. Um bom gestor, ele tem que estar atento a que teses tributárias ele vai escolher. Essa escolha, ela não pode ser uma questão de moda. Tá, a tese jurídica X tributária está no jornal todo dia. Meu concorrente está ajuizando a ação. Não é isso que você precisa levar em consideração. Isso faz parte de você entender se aquilo pode ser interessante, mas efeito prático de quanto isso vai representar na sua economia financeira, isso é indispensável. Muitas vezes a gente vê pessoas caindo, sabe aquela história do ganhou, mas não levou? Você entra com a ação, a discussão jurídica é muito boa, você até vai ganhar, a jurisprudência tudo é favorável, mas e na hora de executar? O que você vai executar? Muitas vezes as empresas vão para a questão da compensação.
Mas será que você vai ter débito suficiente para um caminhão de créditos que você vai ter? Como que você vai monetizar isso? Então, tem vários aspectos que ele precisa analisar, ele precisa ver se aquela tese, que juridicamente é muito boa, ela vai trazer um benefício afetivo e prático para ele. Outra questão é a boa escolha num patrocinador da causa. Estamos falando de ações judiciais. Não é só escolher um bom advogado especialista em tributário. Isso é fácil. O difícil é você escolher uma pessoa que seja competente. E competente no sentido, primeiro, que conheça as operações da empresa, que conheça as necessidades da empresa e que tenha técnica suficiente para saber distinguir a sua causa das outras causas gerais. Hoje em dia, as causas tributárias, a Ana falou um pouco disso, elas são muito julgadas em bloco. Então, não vai estar sendo analisada a sua causa, vai estar sendo analisada uma tese que você está discutindo. Mas saber distinguir, você tem até no CPC novo, no CPC 2015, você tem recursos próprios para discutir a aplicação de um precedente que não se aplicaria a você. Isso não é qualquer advogado que faz, você precisa ter uma prática nisso. Fora a questão processual. Cada vez mais, desde o CPC 2015, os recursos foram se afunilando. E hoje você tem uma infinidade de recursos diversos para tratar essas questões de repercussão geral, recurso repetitivo. Então, a atenção com as teses, com a forma que estão sendo julgadas, ela é indispensável. E o mais importante, o quarto ponto que eu trago, é o time da decisão para entrar com uma ação judicial. Gente, isso mudou, não é mais o que a gente tinha antes. Antes era muito comum a gente ver administradores mais conservadores. E conservador no sentido de, tipo, não vou entrar com essa ação agora, deixa eu esperar ver como está o leading case, deixa a STF julgar. Isso não é mais uma realidade. Primeiro, os processos estão muito mais rápidos, eu vou falar disso depois, se vocês tiverem interesse nas perguntas, eu posso explorar melhor os números do CNJ em relação ao tempo e duração do processo, mas hoje a gente tem um instituto da modulação, que foi o que a Ana trouxe um pouco. A modulação, ela não é novidade, é um instituto processual que ela existe desde 1999, ela é próprio da lei da ação direta de inconstitucionalidade. Com o tempo, isso foi sendo aplicado aos recursos extraordinários. E com o CPC 15, ele virou uma prática constante, né? E sobretudo em tributário, porque mudanças de entendimento dos tribunais autorizariam os julgadores a fazer a modulação. E o que é a modulação? Ela nada mais é que a possibilidade que, diante de questões de segurança ou de interesse público, o julgador poderá restringir o efeito da decisão que ele tomou. Então, por exemplo, uma declaração de inconstitucionalidade. Se a norma foi declarada inconstitucional, essa declaração, a regra geral, é que ela tem efeito para frente e para trás. Porque se a norma foi declarada inconstitucional, ela é inconstitucional desde seu nascimento. Portanto, essa decisão teria efeito retroativo em matéria tributária, por exemplo, garantindo que se a norma que determinou a tributação de um jeito foi declarada inconstitucional, que todo mundo geral, não só quem tivesse ação, pudesse recuperar os créditos do que recolheu indevidamente. Mas isso não é uma verdade, porque aí chegou a questão da modulação, cada vez sendo mais utilizada, que o que ela faz? Ela diz, olha, por esses determinados interesses públicos, por essas questões de segurança, a aplicação, o efeito dessa decisão só vai valer a partir de determinado momento. E aí que começam os problemas. Aí que o administrador precisa estar muito ligado. Porque não há um momento próprio para isso. O CPC, a norma legal, ela não trouxe uma definição de qual é o momento. O que a gente vê, e foi o que a Ana comentou, a realidade, por enquanto, está boa para o contribuinte. Porque até agora, todos os casos que foram modulados, o STF, ele permitiu que as pessoas garantiu o direito dos contribuintes que já tinham ação em curso. Tá? Mas isso pode mudar, porque isso não está dito em lugar nenhum que tem que ser assim, né? É uma regra geral, mas tem exceção, e essa exceção fica muito a critério dos julgadores. E, gente, a gente sabe, o cara julga uma coisa hoje, amanhã está julgando outra. O mesmo cara que julgou favorável uma vez, que é reflexo, ele julga o contrário. Então, se eles são assim em relação a mérito, que é uma coisa mais tranquila, imagina essa questão que a própria lei já permite que seja subjetivo. Né? Eu quero trazer alguns números para vocês disso, para mostrar como a gente tem uma tendência a essa modulação de causas tributárias. Se a gente analisar
2019, né? Em 2019, o STF julgou 26 causas tributárias. E aí, considerando tanto o recurso extraordinário quanto ações diretas de inconstitucionalidade. Dessas 26 causas, ele só modulou 2, ou seja, dá uns 7% mais ou menos dos casos modulados. E pouca coisa. Em 2020, que o STF trabalhou muito durante a pandemia, ele julgou 77 causas. Dessas 77 causas, ele modulou 4, que dá 5% em média. E no primeiro semestre de 2021, e, gente, primeiro semestre, basicamente a gente está falando de 2 meses, tá? Porque janeiro foi recesso do judiciário, eles começaram a julgar em fevereiro e estamos em abril agora. Em 2 meses, eles já julgaram 13 causas tributárias, das quais eles modularam 7, 53% das causas moduladas. Isso está mostrando que há uma tendência. Então, há uma tendência a que seja definido um momento a partir do qual valerá a decisão. Se tudo continuar como está, as pessoas que já tiverem ação em curso vão ter seu direito garantido, mas quem não tiver ação em curso não vai poder ajuizar a ação para recuperar o passado. Isso significa dinheiro na prática. Então, você está deixando de ganhar ao aproveitar uma oportunidade. E uma coisa importante aí nessa linha da questão do tempo, o administrador, ele também precisa estar atento a que tipo de ação ele vai ajuizar para conseguir aquele benefício que ele espera. Muitas vezes você fala, entra com mandado de segurança, é fácil, aí você não tem insucumbência. Não é assim. Você precisa de um bom advogado que vai analisar a causa. Não são todas as 13 tributárias que dá para discutir via mandado de segurança. Você tem uma questão ali de provas que é importante. Uma mandado de segurança, uma outra questão muito importante é ficar atento às liminares. A liminar, você tem várias formas de recuperar, de ter esse benefício financeiro esperado com a tese, né? Uma delas, a melhor de todas, é a decisão liminar que te garante que você não seja obrigado a continuar recolhendo. Por quê? Porque ela tem um efeito imediato no seu caixa. Você vai parar de recolher isso. Esse é o melhor dos mundos. Aí vocês vão me dizer, mas isso não é uma verdade, porque se essa decisão é precária, ela é uma liminar, se ela for cassada na sentença, eu vou ter que recolher com juros e multa. Então, a coisa vai sair mais cara do que... É uma questão que é uma avaliação, você precisa avaliar. Mas qual é o efeito contrário a isso? Se você se não aproveitar a liminar que te permite parar de recolher, a opção que você vai ter é compensar, ou seja, você vai recolher um tributo supostamente indevido e quando você ganhar vai compensar. Qual é o problema da compensação? Ela é ótima, mas a compensação, primeiro ponto, você só pode aproveitar a compensação após o trânsito em julgado. Você vai ter que esperar o processo acabar. Em média, segundo números do CNJ do ano passado, um processo novo, em uma causa de conhecimento, por exemplo, um processo tributário, dura 6 anos no federal, né, causas federais. Ele dura 6 anos entre o ajuizamento da ação e o julgamento no STJ. Então, 6 anos, quer dizer, você só vai ter um efeito prático de verdade daqui a 6 anos, na melhor das hipóteses. Além disso, tem algumas consequências. O STJ já definiu que a norma que vale para a compensação, para os critérios de compensação, é a norma do momento do encontro de contas. Ou seja, para a compensação que eu vou fazer daquela tese tributária que eu ajuizei, o momento não é o momento que eu ajuizei a ação. Então, minha expectativa pode não se realizar. Por quê? Porque a norma pode ser mudada. Eu vou dar um exemplo super antigo, mas lembra a questão do ICMS, que antes você poderia compensar tudo e depois passou a ser 1,48 oitavos? Olha isso, como expectativa frustrada de um contribuinte que entrou com uma ação lá atrás. Fora isso, tem vários exemplos. O tipo de documento que você vai ter que apresentar, às vezes você não tem aquele documento, você não guardou, e a legislação pode começar a exigir que você entregue isso para ter direito à compensação. Então, você vai ganhar a causa, mas não vai levar o dinheiro. Outra questão importante é a questão da prescrição. Outra coisa, compensação é um mundo ali, é o segundo mundo melhor. Mas se não for por compensação, imagina que você não tem débitos para compensar, ou que você não tem tanto débito para compensar, a tua empresa está parando a atividade, você está mudando, você faz o quê? Você tem que ir para a restituição daqueles tributos, via precatório. Gente, precatório, tem estados que não estão pagando precatório. São Paulo, um dos estados mais ricos da federação, eu pesquisei aqui, ele está pagando precatórios hoje de 2010. 10 anos atrás, gente, 11 anos atrás. E esse precatório você não vai receber de uma única vez. Você vai receber em várias parcelas, por exemplo, de 10 anos. Então, hoje, com certeza, o que é importante? A questão não é você não aproveitar uma liminar que pode ser precária. A questão é você avaliar corretamente qual é a tese. Então, é nesse momento que você tem que ser conservador. No momento de escolher, qual é a tese que você vai ajuizar?
né? E outro ponto importante é a questão da prescrição, né? Lembrem que em matéria tributária a gente tem prescrição de 5 anos. Você só pode recuperar 5 anos anteriores ao juizamento da ação. A cada mês que você espera para sair uma decisão do STF para juizar a sua ação, você está perdendo um mês de tributo que você pode recuperar. Então, isso traz um efeito prático, um efeito competitivo. E eu quero mostrar para vocês, aí já para concluir, deixa eu compartilhar minha tela aqui um pouquinho. Está me enxergando aí? Ana, está dando para ver? Então, eu quero mostrar esse exemplo, e aqui eu quero agradecer muito a Álvaro Rotuno, é nosso advogado e contador do escritório, ele está alocado lá no Paraná, e ele me ajudou muito a trazer um efeito prático, um exemplo prático que a gente visse em números, como uma tese tributária pode ser um grande diferencial no resultado da empresa. Isso aqui é uma empresa de capital aberto, portanto, isso aqui é público, a gente só está preservando o nome da companhia por uma questão de sigilo, mas é uma companhia do ramo de varejo, e ela divulgou nesse ano um fato relevante, a obrigação da CVM, né, eles têm que divulgar esses fatos, ela divulgou um fato relevante no sentido de que transitou em julgado ação judicial em que ele discutiu a exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e que isso trouxe um resultado permitindo a compensação desde 2001 até 2017, totalizando 1,3 bilhões. Então, quando a gente analisa, aqui no slide não dava para colocar tudo, mas você vê, ela tinha 1,3 bilhões para recuperar de crédito que veio com base nessa ação que ele conseguiu êxito. Analisando as informações financeiras da empresa, que o balanço é publicado, a gente chegou à conclusão que isso representou para ele essa única causa, 23% da receita operacional líquida da empresa no exercício. E mais, isso representou 110% do lucro líquido da empresa no exercício. E um aumento de 520% do ativo total da empresa em tributos a recuperar. Então, gente, isso é a prova, primeiro, que tempo é dinheiro e que faz muita diferença. Deixa eu só tirar isso aqui. E que faz muita diferença você ser ágil na apresentação do... Espera aí que me atrapalhei toda aqui. Desligando. E faz toda a diferença você ser ágil no momento de ajuizar a ação. Então, o conservador mudou. Não é mais a mesma coisa. Não é conservador para esperar o tempo. Tem que ser conservador na escolha. Hoje, com a lei de transparência, é muito mais fácil fazer pesquisa. Como está sendo votada cada tese? Como está a jurisprudência? Então, é isso que é importante ver. E como o tempo é dinheiro, eu devolvo a palavra para a Ana para a gente ir para o que interessa. Como que a gente ganha dinheiro, então? Que os meninos vão contar para a gente. Muito obrigada. Sandra, obrigada. Esses esclarecimentos iniciais são extremamente importantes, até para situar todo mundo, né? Porque, assim, tem muita gente que vende também muita facilidade, e a gente sabe que não existe tanta facilidade, assim. É um caminho árduo, mas é um caminho que existe e é bom. A gente viu pelo número aí, contra número não há argumento, né? Então, os números mostram que vale a pena, sim, ser persistente. Tem que ser persistente hoje para colher lá no futuro. Então, obrigada pelas suas colocações. Eu vou passar a palavra para o Vitor, que vai comentar algumas discussões. Ele vai tratar de temas ligados ao imposto de renda e à contribuição social. E um deles é um tema que é muito importante estarmos atentos. Ele vai falar de vários, mas porque, assim, ele envolve e impacta diretamente a tese do século, que é essa que você acabou de comentar, que a empresa registrou o crédito, né, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e é um tema que a União, ela apresenta sempre uma faceta de que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS vai causar um rombo às contas públicas, mas ela nunca lembra de contar que desse rombo, 34% volta para ela a título de imposto de renda e contribuição social, e a gente fala que volta na veia, né? Porque, assim, eu vou demorar para usar todo o meu crédito, mas, em compensação, eu vou ter que pagar o 34% ali no momento que eu achar que é o devido do registro do crédito do indébito. Então, assim, o Vitor vai comentar sobre esse assunto, que é importante a gente destacar, até depois eu vou fazer uma consideração no final para falar por que dessa importância, e também alguns outros temas impactantes ali que a gente tem com relação ao imposto de renda e contribuição social. Vitor, passa a palavra para você, então. Obrigado, Ana. Bom dia, senhores e senhoras. Sandra e Ian, meu cumprimento a vocês também. Sandra, brilhante a sua apresentação. Acho que se o tema era otimismo, eu fiquei ainda mais otimista. Né? A mim cabe
conduzir a apresentação de forma otimista e você me deu um pouquinho mais de alento para que haja esse otimismo mesmo. Ana, com os números, né, acho que o STF, o nosso Tribunal Superior, especialmente o STF, julgou recentemente muitas causas tributárias com revés, mas, por outro lado, não podemos esquecer que ele também julgou causas importantes tributárias em sentido favorável aos contribuintes, né? Então, o primeiro tom de otimismo é isso, que, né, as decisões do STF também têm vindo favoráveis aos contribuintes. O segundo tom é o do não esperarmos mais. Eu achei fundamental essas colocações iniciais da Sandra. Eu acho que a ideia de sermos conservadores, de esperarmos aí uma definição da jurisprudência, ela de fato ficou no passado, especialmente à luz do que a gente tem visto, né, nas modulações. Então, o STF está dando com uma mão e preservando, talvez, né, a supremacia do interesse público para tirar com outra, modulando as ações e só permitindo que se recuperem aqueles que possuem ações em curso. Então, o momento é de otimismo, mas para aqueles que, né, vão agir, né, para aqueles que vão postular em juízo, para aqueles que, de fato, vão mudar essa postura de aguardar pelo desfecho nos tribunais superiores para, desde logo, agir. Então, é nesse cenário que eu quero falar um pouquinho de algumas oportunidades. Se eu falar o termo tese, eu vou cometer uma impropriedade com a minha apresentação, porque eu preferi chamar a tese de oportunidade. Esse é o tom do nosso evento. Oportunidade, que para mim tem um trinômio. A tese, né, plausibilidade jurídica e acolhida nos tribunais superiores, que é um pouco do que a Sandra falou, né, uma tese, ela tem que ser vista à luz de como os tribunais têm se manifestado. Mais um momento propício, né? Então, o momento é esse, né? O momento que o STF impõe aí aos contribuintes é o momento de agir, não é mais o momento de esperar. Então, eu costumo dizer que hoje a gente esperar o posicionamento se concretizar é apostar na possível perda de uma chance. Se as modulações vierem do jeito que estão vindo, talvez quem não ajuizou para esperar perdeu a chance de recuperar um tributo inconstitucional e ter esse efeito financeiro importante, né? E esse binômio aí, né, do momento, né, perda de uma chance e a utilidade do provimento final e do provimento antecipado, né, que são as liminares, né? Então, o provimento final, aquele que vamos ver quando do trânsito em julgado, mas o provimento imediato antecipado, que é aquele que dá o fluxo, né, o fôlego de caixa no momento como esse que estamos passando, que é fundamental, né? Se a gente tem tido alguns revés na jurisprudência, algumas decisões que não sejam desfavoráveis, a gente tem que buscar de outra forma compensar esse efeito maléfico, né? E a gestão tributária pela via do contencioso ativo, cada vez mais, né, menos reativo, ela é fundamental. E, como, né, foi dito também, assessoria especializada, né, os advogados corretos para conduzir as ações, para discutir previamente aspectos probatórios, efeitos futuros de um trânsito em julgado, né, para pensar no negócio da empresa, pensar lá na frente, né? Então, eu vou ajudar uma ação agora para daqui 15 anos eu ter um crédito em mão, mas que não é líquido, que eu não posso efetivar. Como que fica isso? Então, a assessoria jurídica especializada é importante. A tese, nós costumamos dizer aqui no escritório que a tese com plausibilidade jurídica, ela representa 50% do caminho de sucesso. Os outros 50% dizem respeito à atuação do profissional, seja no antever as providências, seja na condução do processo. Hoje em dia, como a Sandra comentou, né, o CPC ele trouxe caminhos, né, para que uma tese bem conduzida processualmente ela transite mais rápido, ela eventualmente não precisa esperar um sobrestamento de um recurso dos tribunais superiores em função da condição que foi dada. Então, né, eu queria só fazer esse complemento, que eu acho importante mesmo, mais um tom de otimismo né, que é inerente ao nosso evento. Não podemos perder a chance, não podemos esperar o ajuizamento, especialmente, né, em se tratando de ações que a gente possa manejar pelo mandado de segurança, que é uma via extremamente
não suscetível de muitos riscos. Então, tá, fica de novo o nosso comentário sobre isso. E agora, falando da primeira oportunidade, né, que está relacionada a outras tantas oportunidades tributárias, ela diz respeito, senhores, a não tributar pelo imposto de renda e contribuição social os juros Selic que sejam componentes desses indetos tributários que sabemos, né, muitas empresas têm tido a grata satisfação de ter trânsito em julgado, em processos judiciais próprios, habilitado crédito, iniciado compensações, né, algumas e aí com um mecanismo que o Executivo e o Legislativo têm usado, que a Sandra comentou, né, do momento do encontro de contas, o legislador apresenta uma legislação que limita o direito de compensar, o que aconteceu, por exemplo, com a vedação da compensação de estimativas, né? Então, temos que agir de forma antecipada para eventualmente, já pensando em futuros incertos, legislações como essa, que vedem, que limitem o direito de compensação, pensar em meios alternativos de aproveitar esse crédito, né? Nessa oportunidade, a ideia é tudo que eu for recuperar de um débito tributário em teses judiciais, que vier com essa recuperação acrescido dos juros moratórios, né? A gente está falando especificamente da Selic, mas, né, o assunto também se espraia para outros juros moratórios que integram creditagem, por exemplo, tributos estaduais, municipais, que não aplicam só a Selic. Esses juros moratórios não serem tributáveis pelo imposto de renda e pela contribuição social. Então, a Sandra deu um exemplo aí de uma ação bilionária de 2000, né, que o efeito retroativo a 2001. Para vocês terem uma ideia, em 2001, a Selic, né, se o meu tributo foi um tributo recolhido em 2001, tá? Em 2001 e 2002, a Selic dessa recuperação hoje, no seu caixa, representará 2/3 do indébito. Então, ela chega a ser maior até 2 vezes mais do que o próprio principal do indébito tributário. Então, o valor é astronômico, a depender aí do período do seu indébito tributário. Não tributar 34% de IRCS sobre esse indébito tributário, essa parcela da Selic. Obviamente que o tributo, né, por ter sido deduzido no passado, né, como despesa operacional, ele vai ser tributado, obviamente, mas a Selic, a nossa condução é para dizer que não. E por que dizer que não? Porque a Selic, ela visa compensar o contribuinte de boa-fé que pagou um tributo sabidamente inconstitucional. E depois de anos de discussão, 5, 10, 15 anos, a Sandra falou de um cenário otimista aí, né? Acho que no termo otimista, até os números de CNJ são otimistas, 6 anos, mas a gente sabe que tem ações que, por exemplo, foram ajuizadas antes de 2005, então elas buscam 10 anos, então elas retroagem a 2095 e até hoje não transitaram. Então, imagina um débito dessa natureza. Então, eu me submeti a um tributo inconstitucional por tanto tempo e agora que eu vou recuperar, a União, opa, sabe essa partezinha que você quer recuperar? Me devolve aí 40%. Né? Pensando aí no PIS e COFINS sobre a receita financeira também, que seria mais 4,65%. A ideia é dizer que esse juro Selic é indenizatório, ele não é acréscimo patrimonial, ele é reposição de uma perda, tá? Então tem natureza indenizatória, e mais do que isso, essa indenização não é lucro cessante, não. Não é me remunerar pelo que eu deixei de ganhar. É me devolver aquilo que eu perdi. Então, em função de eu desembolsar dinheiro para pagar tributo inconstitucional, eu deixei, por exemplo, de honrar compromisso, eu tive que assumir uma parcela de financiamento, eu tive que pagar minha dívida com a Receita via refis da vida, em outros tributos. Tá? Então, basicamente, o intuito da discussão é esse. A condução é nessa linha, e aí não havendo acréscimo patrimonial, nem lucro, isso não é tributável pelo IR e pela CES. No STJ, a discussão não caminha bem, mas nós temos, e aí em tom de otimismo, um alento de que o assunto vai ser resolvido pelo STF, e vai ser resolvido porque o Tribunal Regional Federal da Quarta Região já declarou inconstitucional essa incidência do IR e da CS sobre o juros Selic, e por isso o STF se obriga a analisar, embora ele quisesse não analisar, por dizer que a matéria não foi constitucional, tem uma disposição do CPC que o obriga a fazer isso. Né? Então, o fato do STJ ter dado bomba aí na tese não nos preocupa, porque o STF dará a palavra final.
O tema que está pendente de julgamento no STF é um tema da repercussão geral número 962, ele está pronto para pautamento desde 2018, então ainda não foi julgado, ainda não foi iniciado o julgamento, mas na linha do que está acontecendo, a gente acredita que em breve será. E por que acreditamos que em breve será? E por que otimismo na possível conclusão favorável do tema no STF? Porque recentemente, para não dizer recentemente, eu digo, publicou ontem, dia 8/4, o acórdão do STF em repercussão geral analisando o tema à luz de uma pessoa física. Mas a discussão, ela circundava o conceito constitucional de renda, né, o conceito constitucional de renda versus o que é o juros moratório, para dizer se isso é acréscimo patrimonial ou não para fins de imposto de renda. E o STF, por maioria de 10-1, mesmo aqueles ministros que, sabidamente, outras matérias tributárias tendem a ser, não é profício, né, porque eles precisam ser imparciais, mas tendem a ser, dar decisões desfavoráveis aos contribuintes, mesmo esses ministros julgaram de forma favorável pela não tributação dos juros Selic, né, dos juros moratórios, lá no caso, pelo IR, na pessoa física. Tá? Analisamos o acórdão, embora processualmente não haja uma aplicação imediata aos processos em curso, que é de fato pessoa física, aqui a gente está falando de pessoa jurídica, né? A tendência é de que, né, seria uma criatividade muito grande os 10 ministros do STF julgarem de forma diferente para a pessoa jurídica, em função de como foi conduzido o julgamento. Tá? O tema lá foi, né, o STF julgou inconstitucional a tributação, dizendo duas coisas. Primeiro, que é sim indenizatório. E segundo, e aí isso é importante, tá? Eles abriram duas correntes de discussão. Ser indenizatório é suficiente, sim ou não? E a resposta foi não. Só o fato de ser indenizatório, por si só, não afastaria a tributação. Qual é o tipo de indenização? É isso que foi julgado no STF. Isso é um lucro cessante? Eu estou remunerando, né? Eu estou indenizando por aquilo que ele deixou de ganhar com esse dinheiro que não teve na mão, ou eu estou indenizando um dano emergente, que foi de fato a pé. E o STF disse, é um dano emergente. Tá? É uma indenização, sim, por um dano emergente. Foi aquilo que ele perdeu em função da indisponibilidade do dinheiro no tempo. Então, torcemos para que, esse julgamento da pessoa jurídica seja pautado em breve, e 2, né, que o STF caminhe para a mesma conclusão que tomou recentemente no julgamento da pessoa física. Estamos extremamente otimistas, especialmente pelo resultado de 10-1, e pela forma como, né, os votos foram conduzidos, e aí a essência da discussão permear o mesmo instituto do conceito constitucional de renda. Só um comentário final, essa discussão também vale, né, para o PIS e para a COFINS, né, então, para as empresas sujeitas ao lucro real, né, que desde 2015 são tributadas as receitas financeiras, foi restabelecida a tributação de receita financeira, a 4,65, esse tema também, né, pode ser aplicável a depender desse resultado. Tá? Então, fica aí só essa chamada também para o PIS e COFINS. O segundo tema de oportunidades que eu quero discutir com vocês diz respeito também a imposto de renda e contribuição social, e também a rendimento de, né, receitas financeiras, mas essas aqui, rendimentos de aplicação financeira. Eu voluntariamente dispus do meu dinheiro para investir numa aplicação financeira. É razoável, é constitucional e legal que haja tributação das receitas financeiras deles decorrentes, tá? Pelo IR, pelo CS, mais recentemente a STF chancelou pelo PIS e pela COFINS também. Mas alto lá. O que eu estou propondo aqui, a oportunidade que a gente está discutindo aqui é tribute IR, CS, PIS e COFINS na parcela da receita financeira que represente incremento patrimonial, represente renda, represente receita, represente aumento de riqueza, capacidade contributiva. E a gente sabe que muitos rendimentos de aplicação financeira, eles também remuneram, ou eles corrigem a inflação percebida num determinado período. Então, eles estão, assim como remunerando o rendimento efetivo, parte disso pode ser correção da deflação do valor da moeda. Né? Então, nessas situações, então, a oportunidade que eu quero discutir com vocês é essa.
nessas situações em que o rendimento percebido nas minhas aplicações financeiras não exceder, ou naquela parte em que não exceder a inflação percebida no período, isso não é incremento de receita, isso não é oferimento de renda, nem lucro tributado pelo IR-ICS, PIS e COFINS. Só para vocês terem uma ideia, né, em 2018, se a gente pegar o IPCA, que é o índice que tem sido utilizado para verificar a inflação do período, em 2018, o IPCA representou quase 60% da Selic. Então, você imaginar que se eu apliquei meu dinheiro no Tesouro Selic, 60% do rendimento é IPCA. Então, 60% do meu rendimento não seria tributável como receita financeira, porque não implicou em acréscimo patrimonial. Em 2019, esse número aumenta. O IPCA em 2019 representou 73% da Selic do mesmo período. Tá? Então, é uma tese importante, é uma oportunidade, né? Importante. Eu acho que é uma oportunidade do momento também, porque muitas empresas, em função da crise, elas têm se visto obrigadas, por exemplo, a resgatar, né, rendimento de aplicação financeira, para, né, enfim, assumir, cumprir obrigações, a retenção na fonte, então, um dinheiro que poderia vir limpo nesse resgate dessa tributação, da inflação, ele está tendo uma retenção na fonte, então, uma liminar, por exemplo, permitiria que a retenção nem acontecesse. Então, é algo importante que precisa ser visto, bem conduzido, lembrando, né, esse tipo de demonstração fática é importante, probatória, super importante também no processo judicial, e por isso a assessoria jurídica especializada faz parte, sim, de um potencial sucesso, aí, inclusive, na obtenção de liminares. Lembrando, senhores, todas essas discussões dos tributos recolhidos, né, para quem ainda não ajuizou a ação, né, essa recuperação, ela atinge os últimos, né, ela atinge os últimos 5 anos e o período de curso da ação, então, né, não sei se a Ana comentou, mas é uma oportunidade que o não nós já temos, né, a gente vai buscar o sim, e agora mais do que nunca, buscar o sim antes que alguém diga que sim é incondicional, mas module para falar que você que não avisou não tem o direito de recuperar. Ok? Detalhe importante, para as empresas do Simples, né, pode parecer que, né, pelo menos a oportunidade anterior não se aplicaria, mas essa dos rendimentos de aplicação financeira sim se aplica, porque o IR desses rendimentos de aplicação financeira para as empresas do Simples, ele está fora do Simples Nacional. Ele é tributado e mais, ele não pode sequer ser compensado, uma retenção é tributação definitiva, ele vira custo e não é compensado com imposto devido ao final do ano. Então, para as empresas do Simples, essa discussão é ainda mais relevante, tá? No STJ, o assunto, né, para dar um panorama geral, o assunto caminhava bem, e eu entendo, nós entendemos que caminha super bem, tá? Até o final de 2020, as decisões eram extremamente favoráveis, inclusive de sessão, né, que é a reunião das turmas que analisam a matéria. E, mais recentemente, algumas decisões passaram a ser desfavoráveis, mas a gente entende que esse assunto tem que ser consolidado, tem que ser objeto de nova manifestação em sessão, então, até que isso aconteça, né, a nosso ver, o cenário é extremamente positivo. E lembrando, não nós já temos, estamos indo atrás do sim e não podemos ser reativos. Nós precisamos ser proativos, ajuizar a ação, avaliar os riscos, sempre olhando o benefício e potencial da discussão. Uma coisa que a Sandra falou que é fundamental. Ganhar e não levar gera uma frustração para qualquer expectativa, seja do nosso cliente, seja dos advogados que propuseram a ação sem pensar nisso. Então, cuidado com isso, tá? Vamos quantificar sempre o benefício para ver se a discussão é viável, se ela é economicamente pertinente. Mas do ponto de vista da plausibilidade jurídica e do momento propício, essa é mais uma oportunidade que entendemos deve ser de imediato analisada. E por fim, aí para passar de novo a palavra para a Ana, há uma terceira oportunidade extremamente relevante, cujos valores nos surpreenderam e aos nossos clientes, aqueles em que a gente propôs o assunto, que é a não incidência do imposto de renda e da contribuição social, não sobre os créditos presumidos de ICMS, porque isso, né, é uma discussão anterior que já foi consolidada de forma favorável pelo STJ, mas partindo dessa discussão principal, espraiar ela para outros benefícios, né, que sejam concedidos pelos estados de ICMS, como, por exemplo, isenção
diferimento parcial ou integral, redução de base de cálculo. É fazer com que esses benefícios que, de alguma forma, impactariam a base de cálculo, né, a apuração do imposto de renda de forma a majorar, porque eu não vou ter uma despesa dedutível para deduzi-la da base. Sim, um diferimento eu, né, posterguei para outra etapa, o imposto não foi, não surtiu efeito para mim, então a minha base, né, a minha tributação do IR seria majorada. É dizer que, olha, esses benefícios, de igual forma, eles precisam ser anulados para fins de imposto de renda na apuração do imposto. Senão, eu estou aniquilando o benefício concedido pelo Estado. Né? Eu estou, de fato, afrontando a separação, a independência dos poderes e aniquilando ainda parcialmente aquilo que o Estado pretendeu. Né? O que já foi julgado na questão do crédito presumido como favorável, então a tese aqui caminha, a oportunidade aqui, ela caminha no mesmo sentido, de que os benefícios não acrescem em renda ou lucro, não são receitas da pessoa jurídica, mas sim renúncia fiscal do Estado concedente. O efeito caixa imediato, você imagina se a gente consegue uma liminar para a suspensão dessas cobranças, né, para apurar um imposto, desconsiderando esse efeito maléfico, né, de majorar o imposto de renda e contribuição social. Então, vimos que os valores são relevantíssimos. Fica aqui mais essa oportunidade para ser avaliada, para ser pensada, porque, de novo, nós não podemos mais ficar esperando uma definição dos tribunais superiores se, da análise da plausibilidade jurídica dos seus assessores, do custo de oportunidade, do momento atual que as empresas vivenciam, dessa análise conjunta, chegamos à conclusão de que sim, temos que ajuizar a ação e os riscos estão bem calculados. Então, com essas considerações, eu devolvo, Ana, para você a palavra, esperançoso de que eu tenha conseguido passar um pouco mais de otimismo para quem nos escuta, especialmente dessas 3 oportunidades que comentamos rapidinho. Muito obrigado. Vitor, eu agradeço. Acho que suas considerações passaram, sim, esse otimismo. Mostra que um tributo tão relevante como o IRSS, a gente tem várias oportunidades aí. E que tem que ficar atento, né? Porque os valores são bem expressivos. Agora eu vou passar a palavra para o Ian. O Ian vai tratar de duas situações. A primeira situação é a questão da contribuição previdenciária, e eu acho que nesse momento que a gente vive é o que está mais causando preocupação, né, para as empresas. Então, assim, a folha de salários, ela é preocupante. Então, ele vai comentar algumas discussões e avaliar se tem alguma coisa que a gente pode fazer com relação a teses ligadas à folha de salários, né? E depois ele também vai tratar um pouquinho de discussões ligadas ao ICMS, que ele vai ficando talvez para um segundo plano, mas que não pode ser esquecido. Tem discussões importantes que estão para se encerrar. Uma delas é a ICMS seletividade. Ele é a pessoa que acho que tem mais propriedade aqui para poder falar disso, porque o processo que trata desse assunto é patrocinado pelo escritório, é conduzido pela unidade do Rio. Então, não temos melhor pessoa para tratar do tema do que o Ian. Eu vou passar a palavra para ele para tratar um pouquinho de contribuições previdenciárias e de ICMS aqui, para trazer oportunidades para a gente e continuar esse tom de otimismo. Ana, demais participantes, obrigado aí pela oportunidade e, logicamente, estou aqui numa tarefa difícil, né? Falar depois dos meus colegas, né, brilhantes apresentações, mas vamos seguir no otimismo, e eu acho que, como você bem colocou, falar de contribuição previdenciária e ICMS é sempre temas importantes, relevantes, principalmente em relação ao aspecto financeiro, né? Quando se fala em encargo tributário sobre folha de salário, por exemplo, isso vem ganhando uma notoriedade há anos dentro do judiciário. Sempre temos aí discussões voltadas às verbas indenizatórias e também às contribuições de terceiros, né? Então, é um tema bem relevante e impacta diretamente aí, o custo direto da atividade, né? E seja ela qual for, né? Porque a gente fala em folha de salário, a gente está falando de remuneração de pessoal
como um todo, né? Então, a força de trabalho humana é muito importante no nosso cotidiano empresarial. Então, ganha relevo, sim, essas discussões, né? Eu não vou aqui voltar aos assuntos colocados aí no início, que foram muito bem explorados, mas eu já vou entrar direto nos 2 pontos aqui em relação às contribuições previdenciárias, as discussões que a gente tem enfrentado aí no dia a dia, e é a oportunidade que vem surgindo, né? Para que a gente possa aí discutir junto ao judiciário e buscar o reconhecimento de créditos e até o efeito prospectivo no sentido de diminuir a carga tributária incidente sobre a folha, né? Então, a gente tem dois temas que eu separei aqui para tratar. O primeiro tema se refere aí à possibilidade de exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e das contribuições de terceiros, daquelas verbas retidas e pagas, suportadas, né, pelo empregado, a título de utilidades de coparticipação, né? Então, a gente tem ali o Vale Transporte, o Vale Alimentação, o seguro de vida, o plano de saúde, né, que são os auxílios médicos e odontológicos, né, e plano de previdência privada. Então, a gente tem aí uma série de descontos que são feitos, são realizados aí para o empregado e que a Receita Federal, ultimamente, tem entendido que são valores que devem compor aí a base de incidência dessas contribuições. E nos causa aí uma certa perplexidade, porque toda a jurisprudência do Supremo, quando analisou a questão de conceito de folha de pagamento, folha de salário, e a própria legislação infraconstitucional, ela cria alguns aspectos, alguns parâmetros que têm que ser utilizados obrigatoriamente para se entender como verba ou rubrica que se enquadre aí no conceito da base de cálculo dessas contribuições. Então, não é somente o fato de se ter aí um valor posto à disposição como uma utilidade indireta, que por si só isso daí já caracterizaria ou viabilizaria a incidência dessas contribuições. Então, a primeira discussão que a gente tem visto no judiciário e que tem, de alguma forma, ganhando muito relevo, porque a Fazenda, em algumas soluções de consulta, vem exteriorizando um entendimento de contrário, né, no sentido de exigir e cobrar essas contribuições em relação a essas rubricas, o judiciário vem se portando e começando a analisar, seja em juiz de primeiro grau, deferindo liminares, como próprios tribunais regionais já começam a analisar o tema. É um tema que a gente ainda não tem uma decisão definitiva. Teve um caso específico do STJ que analisou sobre a perspectiva da incidência dessas contribuições nas retenções realizadas a título de imposto de renda-fonte e contribuição previdenciária, entendendo que poderia, mas é uma decisão que não é definitiva. O tribunal ainda não se debruçou a fundo no tema para entender e validar a incidência dessas contribuições sobre essas verbas de natureza tributária. Um outro ponto que, a nosso ver, é questionável, porque o tema 69 do Supremo, quando ele analisou a questão do ICMS na base do PIS e da COFINS, ele foi taxativo ao reconhecer que tributo, por si só, não pode incidir sobre tributo, ou seja, só mesmo em sistemática específica e prevista na própria Constituição, que não é o caso. Então, a gente tem aqui um posicionamento inicial apenas somente sobre esse aspecto no que se refere às questões tributárias, ou seja, valores do imposto de renda retido na fonte e a contribuição previdenciária na fonte, mas em relação às outras utilidades retidas, essas utilidades, por possuírem uma natureza específica de pagamento e despesa, e que não terem diretamente uma natureza de conta prestacional em relação ao trabalho executado, são verbas que viabilizam a realização do trabalho, né? Então, o Vale Transporte ele é utilizado, a finalidade dele é para
permitir a realização e execução do trabalho. Da mesma forma, o vale alimentação, né? Então, da mesma forma, o auxílio saúde, você tem que manter o seu funcionário, o empregado, apto às condições de realizar aquele trabalho, aquele serviço. Então, vejam que não são verbas que têm um caráter remuneratório ou contraprestacional. Então, você começa a fazer esse cotejo com o conceito de folha de salário e remuneração, prefeito de incidência dessas contribuições, à luz do que o Supremo já tratou, a gente começa a identificar possibilidades de questionamento, e a jurisprudência vem analisando essas questões de forma individual, né, e, de certa forma, vem trazendo aí um otimismo em relação à discussão dessa tese. E para a gente entender um pouco a relevância desse tema, a gente fez aqui uma análise em relação ao valor econômico envolvido em um cliente nosso, e chegava aí a ter uma redução de folha, de encargo sobre folha, de 43% a 46% da folha. Então, o valor é muito alto. Então, dentro do que foi colocado, é uma oportunidade, sim, para a gente poder olhar para frente, ou seja, não perder aí o time para entrar com a ação nesse sentido, né? E é uma ação que, tendo êxito lá na frente, vai ter um reflexo econômico gigantesco aí para as empresas. Então, é um assunto que está na pauta do dia, é um assunto que está no dia a dia, né? E que a gente, de alguma maneira, tem que ter atenção, né? Como a gente colocou aqui, existem algumas teses que a gente tem que colocar como ordem de prioridade, né? E essa seria uma delas. Então, como fazer agora em relação a esse assunto? É justamente olhar caso a caso, identificar o efeito econômico dessa discussão, né? E ingressar com uma ação judicial, seja para buscar uma liminar para deixar de pagar as contribuições a partir desse momento para frente, e preservar o passado nos últimos 5 anos. Então, é uma tese que a gente tem olhado e tem indicado aí para o ingresso de ações judiciais. O outro tema dentro de previdenciário, que a gente vem aqui tratando e que tem muita relevância, é um tema até que o STJ já possui uma sinalização favorável, que é a limitação em 20 salários da base de cálculo das contribuições de terceiros. Aí, quando a gente fala de contribuições de terceiros, são aquelas contribuições que antes eram tidas como parafiscais, né? No sentido aí de contribuições voltadas para o INCRA, o SEBRAE, Salário e Educação, SESC, SENAC, SENAI. Então, todas as contribuições, vai depender do tipo de atividade de cada empresa, elas podem ser questionadas, a limitação de sua base, em até 20 salários mínimos. Isso porque, na década de 80, a legislação federal ela tinha limitado a incidência dessas contribuições a 20 salários, dos maiores salários vigentes no país, né? E em 86 veio uma nova lei que revogou essa limitação somente para as contribuições voltadas à Seguridade Social, ou seja, à Previdência Social, ficando de fora essas contribuições parafiscais. Então, essa discussão hoje está na pauta do dia, o STJ tem entendimento favorável em ambas as turmas, e, recentemente, no final do ano passado, houve uma afetação ao tema para que fosse definido o entendimento do tribunal de forma repetitiva, ou seja, em função desse tema que está sendo discutido nos tribunais regionais, houve aí a necessidade do próprio tribunal, do STJ, provocar aí a uniformização do assunto, desse tema, dessa oportunidade, né, como disse muito bem o Vitor, em série repetitiva. Então, assim, os tribunais têm acolhido essa tese, têm aplicado o entendimento do STJ, mas hoje a gente tem esse incidente para uniformizar a jurisprudência
em repetitivo e que houve uma determinação de sobrestamento das ações. Isso não quer dizer que a gente não possa entrar com a ação, pelo contrário, pode-se entrar com a ação pedindo a liminar para desde já usufruir do benefício dessa ação, né? E resguardar eventual prazo prescricional para efeito de recuperação do passado. Mas é um tema que a gente tem enxergado com bons olhos e de forma otimista, por quê? Porque o STJ já sinalizou a questão, e essa discussão envolve uma questão legal, infraconstitucional, né? Então, o que você está tratando ali justamente de revogação expressa ou tácita, ou derrogação da legislação anterior, né? Então, eu tenho um tema infraconstitucional que o STJ possui entendimento favorável e que agora foi encaminhado aí para o julgamento em série repetitivo e que, de certa forma, vai ter um impacto aí enorme em relação às incidências dessas contribuições, já que se busca justamente limitar a incidência dessas contribuições a 20 salários sobre aí a folha, né? Então, você tem, dependendo do volume da folha, você vai ter aí um reflexo enorme em relação à incidência dessas contribuições. Esses são os temas de natureza das contribuições previdenciárias e contribuições de terceiro. Depois eu posso me aprofundar mais em relação a essas duas questões no momento das perguntas, tá? E agora eu passo a apresentar e a falar um pouco das questões, das oportunidades voltadas ao ICMS. Quando a gente trata do ICMS, a gente tem visto que o Supremo, nos últimos tempos aí, tem decidido até de forma favorável aos contribuintes, né? Quando se fala do imposto, a gente fala também sobre a ótica aí da não cumulatividade, de vários princípios aí constitucionais que abarcam aí a sistemática do ICMS. Então, por conta disso, a gente separou 2 temas aqui para comentar, que a gente entende como temas relevantes e com uma excelente oportunidade, que seria a fixação das alíquotas do ICMS para energia elétrica e serviços de comunicação, em respeito aí ao princípio da seletividade. E o outro tema seria justamente a possibilidade de manutenção de créditos advindos da aquisição de bens de uso e consumo, né, no processo produtivo ou comercial, vinculado às operações de exportação, tá? Então, que também são temas que estão todos afetados aí em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, mas que a gente entende que são temas relevantes, né, e que a gente tem que ter uma maior atenção a esses temas. O primeiro tema é um tema que há muito tempo já vem se discutindo, mas somente agora o Supremo colocou na pauta do dia, iniciou o julgamento em fevereiro, em repercussão geral. O lead case é do nosso escritório. A gente vem trabalhando de forma incessantemente no Supremo, despachando com os ministros, apresentando memorial de julgamento, fazendo todo o esforço aí para que a tese seja bem acolhida, né? Então, no início do julgamento que a gente teve em fevereiro, a discussão em relação ao assunto aborda a aplicação de forma obrigatória do princípio da seletividade nas alíquotas do ICMS para a energia elétrica e serviços de comunicação. Tanto energia elétrica e serviços de comunicação são produtos, e aí energia elétrica como um produto, uma mercadoria, e o serviço de comunicação como itens essenciais da nossa vida. E a gente não precisa entrar muito na prova em relação a essa essencialidade, porque ainda mais nesses tempos atuais, né? Se não tivesse energia e comunicação, a gente não estaria aqui fazendo esse evento, né? Então, e como qualquer outra atividade. Então, hoje a gente precisa, e qualquer pessoa precisa, né? Então, a gente vê que esses itens são itens que, sem muito esforço, ou sem nenhum esforço, a gente entende que são itens essenciais para a nossa sociedade, né? E, pasme, por conta de serem itens essenciais, a Constituição ela tentou proteger, né, a carga tributária em relação a esses itens. Mas alguns estados entendem que não.
E aí começaram a graduar a carga tributária em relação a esses itens de forma majorada. Então, a gente tem, dentro do plano estadual do ICMS, alíquotas ordinárias de 17%, 18%, onde a carga tributária para energia elétrica e serviços de comunicação chegam a 25%, a 30%. Ou seja, ao invés de se prestigiar o consumo e o uso de algo que é essencial, né, você termina onerando o acesso a esses itens. Então, você termina prejudicando o consumo e dificultando o acesso. E isso atinge em cheio, né, o princípio da isonomia tributária, porque a igualdade entre pessoas está sendo desrespeitada, e a capacidade contributiva, porque quando se trata de itens essenciais, você tem que viabilizar e facilitar o acesso a esses itens, diminuindo a carga tributária de incidência em relação à circulação desses bens e serviços, né? Então, dentro dessa perspectiva, se iniciou a discussão da tese, né, dizendo que, uma vez que o Estado ele elege multiplicidade de alíquotas, ele obrigatoriamente tem que observar o critério da essencialidade, né, para fins de graduação da carga tributária. Então, o que se pede na ação é que se afaste a alíquota majorada e se aplique a alíquota ordinária interna do ICMS, justamente em respeito ao princípio da seletividade / essencialidade do bem e do produto, considerando na discussão sempre a aplicação do princípio da isonomia, capacidade contributiva, para se evitar um confisco, não sendo razoável a graduação de uma carga tributária a itens essenciais como energia e serviços de comunicação. O Supremo, analisando o tema, agora em fevereiro, ele iniciou o julgamento em plenário virtual, e o relator, o ministro Marco Aurélio, ele julgou de forma favorável aos contribuintes, não modulou os efeitos, não sugeriu modulação de efeitos em relação ao tema, reconhecendo realmente que a alíquota do ICMS, tanto para energia quanto para serviços de comunicação, deveria ser graduada, atendendo aí o princípio da seletividade. Com isso, a alíquota seria interna, né, de 17% a 18%, dependendo da legislação estadual. Todavia, em um voto de forma a acolher parcialmente a tese, o ministro, deixa eu só aqui confirmar, desculpa, pessoal, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que para a energia elétrica deveria se fazer o seguinte raciocínio em relação ao tema. Ele entendeu que determinadas legislações dos estados, elas, quando fixam a alíquota para a energia elétrica, eles criam alíquotas e faixas diferenciadas em função do consumo da energia, né? Então, teremos alíquotas de 12%, de 25%, em função desse consumo. E por a legislação estadual de alguns estados atuar desta forma, estaria aí se respeitando o princípio da isonomia e da capacidade contributiva, né? Mas o ponto de destaque, e aí é uma crítica que se faz, é que em determinadas situações, quando se fala em graduação e outorga ao poder legislativo dos estados a fixação dessas alíquotas em faixas, você está criando, de alguma forma, uma segregação, uma separação com base em critérios que não está na Constituição, né? Por que eu vou entender que o consumo de 400 watts ele atende à isonomia e à capacidade contributiva? Porque não seria de 100, ou de 500, ou de 1.000, ou por atividade do setor? Ou seja, quando você implementa esse tipo de raciocínio, você termina dando um cheque em branco para o legislador estadual a utilizar critérios diversos para a mensuração da observância da isonomia e da capacidade contributiva. E aí ele, para justificar isso, ele invoca aí a afeição à natureza fiscal do ICMS. Mas, de alguma maneira, quando você permite esse tipo de técnica legislativa, você termina deixando, de forma discricionária, na mão dos estados, a avaliação, né, de uma graduação da carga tributária
dentro de uma seletividade que pode aí haver, sim, uma violação direta à isonomia e capacidade contributiva. Então, é um ponto de crítica que se faz em relação a essa conclusão no voto do ministro Alexandre de Moraes, para se sustentar que, quando eu tenho a escolha de várias alíquotas, né, em relação à incidência do ICMS em si, eu tenho que oferecer a menor para aquele produto ou aquele serviço que seja mais essencial. Então, eu não posso segregar a incidência tributária em relação a um único produto ou um único serviço em faixas, supondo que eu estaria aí violando, ou melhor, preservando aí a isonomia e a capacidade contributiva, né? Então, esse é um ponto que o tribunal vai ter que debater. Hoje o processo ele saiu de pauta, o ministro Toffoli pediu vista, né, para a continuidade do julgamento. E com relação ao serviço de comunicação, o ministro Alexandre de Moraes ele votou favoravelmente, entendendo que, como não teve aí qualquer tipo de distinção em relação à graduação da carga tributária, haveria, sim, a violação ao princípio da seletividade. Então, assim, o panorama é bem favorável, as empresas podem entrar com esse tipo de discussão e quem entra com essa ação é o contribuinte de fato, ou seja, quem paga a conta de energia elétrica e do serviço de comunicação. Então, é um outro ponto relevante, porque a gama de pessoas que podem discutir o ICMS está sendo deslocada do contribuinte de direito para o contribuinte de fato, o consumidor final. Então, é um tema de alta relevância e que tem um reflexo aí financeiro bastante interessante, né? E, por último, a última tema ou oportunidade que a gente separou aqui para tratar com vocês diz respeito aí à possibilidade de manutenção de créditos na aquisição de bens de uso e consumo para industrial e comerciante, quando se tem aí a venda para exportação, ou seja, a Constituição Federal, lá no artigo 155, ela protege ou garante, a partir da emenda constitucional 42, a manutenção do crédito dos tributos do ICMS pago em toda a cadeia, né? Quando eu tenho aí uma operação de exportação. E o texto constitucional que trata disso, ele fala relacionado à operação de exportação. Então, ele não está dividindo a circulação, a cadeia de produção em partes, de forma a afastar o direito de manutenção de crédito desses produtos. A discussão que se tem é que, hoje, a gente tem uma legislação infraconstitucional, a Lei Complementar 87, lá no artigo 33, que vem sofrendo aí redições, inúmeras redições legislativas, para postergar a fruição desse direito. É bom se lembrar que esse direito está reconhecido no artigo 20 da própria Lei Complementar, né? Então, a própria Lei Complementar, dentro do princípio da não cumulatividade, reconhece o direito de tomada de crédito, mas o artigo 33 ele veda, né? Ele veda e joga essa fruição desse direito para hoje, né, pela atualização, para janeiro de 2033. Tinha sido reeditado até para janeiro de 2020, agora foi para janeiro de 2033, né? Ou seja, vai chegar em janeiro de 2033, antes a gente vai ter uma outra postergação, e assim vai, né? Então, é um outro problema que, infelizmente, os nossos tribunais admitiram e convalidaram esse tipo de postura legislativa. Mas, bem, dentro desse cenário, como eu tenho uma vedação legal, e as operações de exportação, elas são tratadas no aspecto tributário de forma privilegiada na Constituição, no sentido, lá no artigo 155, se preservar a não incidência em relação a toda a cadeia produtiva e de venda dessas mercadorias que têm um foco na exportação, né? Então, quando a própria Constituição admite manutenção desses créditos e dos impostos incidentes nas etapas anteriores, eu tenho que fazer valer aí a isenção, ou melhor, a não incidência, né, uma imunidade, não incidência constitucional, de maneira que esses créditos
advindos da aquisição de material de bens de uso e consumo para o processo, vinculado ao processo de exportação, sejam mantidos, né? Então, é uma tese que já tem repercussão geral reconhecida no STF desde 2013. O Tribunal de Justiça do Paraná tem decisões favoráveis, né? Várias decisões favoráveis, de Minas também tem. São Paulo está desfavorável, tendo uma avaliação muito presa ainda à lei complementar, né? Então, eles não conseguem segregar o aspecto constitucional do aspecto legal, né? Mas, de qualquer maneira, o Supremo vai definir esse assunto e, dependendo do tipo de atividade, ganha uma relevância enorme, porque os valores que a gente está tratando aqui são valores entrando com a ação hoje dos últimos 5 anos, né? E como há uma resistência por parte do fisco estadual ao reconhecimento desse crédito, se pode buscar a correção desses valores, né? Então, fica aqui registrada a importância desse tema também, né? E é uma oportunidade que todos nós temos que também analisar face aí à nossa realidade, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, me desculpar aí caso eu não tenha conseguido ser claro na minha exposição, e eu fico aí à disposição para as perguntas. Ana, muito obrigado. Obrigada, Ian. Obrigada mais uma vez, Sandra, Vitor. A gente está com algumas perguntas aqui para serem respondidas. Eu vou começar a endereçá-las, tá? Uma primeira pergunta que veio, ela veio aqui para o Vitor. Vitor, estão colocando aqui, com relação à não incidência do IR e da CS sobre os juros moratórios na repetição do indébito, um eventual excesso nos juros, no exemplo até que você trouxe, essa parcela não poderá ser considerada como acréscimo patrimonial para fins de incidência? E aí, vou fazer um gancho, tem já uma segunda pergunta ligada a esse tema, então, depois você responder essa, talvez você puder responder a outra, será que essa discussão ela se aplica só para Selic ou ela se aplicaria para outros índices de outros tributos? Ana, obrigado. Jean, obrigado pela pergunta. Capciosa a sua pergunta, mas eu tendo a acreditar que não, tá? Que o juros Selic foi um juros legal, né? Convencionado por força de lei. Então, se a União vier, eu falei capcioso, talvez seja um argumento levantado pela União numa situação como essa que eu ponderei. Mas se a União vier suscitar, para ela suscitar esse tipo de argumento, ela teria que invalidar a própria taxa Selic, né, que foi os juros previstos em lei. O STF disse, juros moratórios têm natureza indenizatória e, se caracterizado dano emergente, não tributável. É a situação da taxa Selic, tá? Eu acho que uma situação talvez diferente que possa levar a um raciocínio, né, parecido com esse, de que esse excesso possa ser tributado, é tratar, por exemplo, convencionar os juros contratual de forma que ele não seja só juros, ele comece a ser incremento de receita mesmo, sabe? Escolherem contratualmente, por acordo entre as partes, um juros elevado, abusivo, que de fato exceda dos juros, né, convencional nos termos da lei. Acho que para o caso da Selic, ela é legal e a natureza dela, de fato, independente de no período do tempo aí ela chegar a dobrar o valor do tributo, ela continua tendo natureza de indenização, sim. E, Ana, respondendo a sua pergunta, entendo que pode sim, tá? Então, é uma análise que a gente precisa fazer à luz de cada legislação dos entes tributantes, né? Eu sei que, por exemplo, tem estados que cobram ou já cobraram no passado índices de juros muito superiores ao da Selic. A mensagem que fica é: o índice aplicado é de juros moratórios? Se sim, entendo que a tese sim se aplica, tá? Então, a oportunidade é válida e convém sim analisar com calma, porque lembro de casos de entes tributantes que previram juros muito maiores do que a Selic, a ponto de os tribunais superiores terem que se manifestar para dizer que juros que sejam superiores à Selic, eles são indevidos. Vitor, obrigada. Tem uma pergunta aqui que eu acho que caberia para todos nós, qualquer um de nós poderíamos responder.
mas acho que vou direcionar para a Sandra, que é como colocar o otimismo versus o tempo de duração de um processo, né? Você já comentou um pouquinho do tempo pelo CNJ ali, mas como contrabalancear? E será que dá? Esse é um ponto bem importante e é uma preocupação que sempre se teve com as teses tributárias. Então, eu acho que o otimismo está em todas as novidades que o processo tributário tem hoje, que vai em linha com uma uniformização da jurisprudência com uma celeridade. Hoje é muito mais fácil você ter uma perspectiva de como deve ser julgada a sua tese. É muito mais rápido o processo acabar, o processo transitar. Então, eu acho que esse é um problema, sempre foi, mas eu acho que a situação melhorou muito. E aí eu dou uma dica para quem tiver interesse, eu acho que para um bom administrador, naquela linha do que eu falei, de um bom gestor tributário, é importante, o CNJ tem os relatórios, ele tem um relatório que chama o Judiciário em Números. Desde, acho que 2004 ou 2014, ele solta esses relatórios periodicamente, uma vez por ano, e nesses relatórios você consegue acompanhar o tempo médio de um processo. Então, hoje, eu acho que por causa do processo eletrônico, principalmente, e por causa dessa questão de julgamento em blocos das teses, o processo está muito mais rápido. Alguns números, por exemplo, então isso eu acho que dá um otimismo. Esses números, eles têm várias variáveis, tá? Então, uma média geral, né? Porque ele faz uma grande diferença entre um processo que já está pendente e um processo que você ajuiza hoje. Como a gente está falando aqui de oportunidade, então vamos me concentrar nos números de quem ajuiza hoje a ação. Quanto tempo vai durar? O CNJ, ele fala, com números do ano passado, a Justiça Federal, né? Então, desde o ajuizamento da ação até o julgamento no STJ, o STF nunca entra nesses números. Então, isso aí pode demorar mais se tiver suspensão da tese para julgamento. Mas até o STJ, são 6 anos hoje, uma ação federal. E uma ação estadual, até o STJ, 5 anos e 3 meses. Esse número, ele pode parecer assim, tipo, isso não é muito real. A gente se lembra das ações de 15 anos, 20 anos, como assim o número caiu para 6? Eu acho que talvez o ideal é quando você, administrador, for analisar a tese, se é viável ou não, se vale a pena, olhar o estado onde você vai entrar com a ação. E aí eu trago aqui alguns números. Na Justiça Federal, por exemplo, eu trouxe aqui só 2 exemplos. Paraná e São Paulo. A Justiça Federal de São Paulo, um processo, até segunda instância, demora 4 anos. E no Paraná, 2 anos e 7 meses. Aí você vê o reflexo, Paraná é 100% eletrônico, né? São Paulo ainda não. Então, olha a diferença. Em 2 anos, você vai chegar até segunda instância, com um acordo. E no Estado, aí a Justiça Estadual, então, por exemplo, estou discutindo o ICMS. Aí a coisa é complicada, porque a divergência de um Estado para outro é enorme. Mas São Paulo e Paraná é novo. Em São Paulo, uma ação estadual dura 5 anos até segunda instância. E no Paraná, 2 anos. O STJ, a média de julgamentos no STJ é de 1 ano. E hoje você já tem uma previsão que antes você não tinha, de se o processo vai acabar no STJ ou ele vai para o STF. Porque hoje, para ir para o STF, tem que ter repercussão geral. Se a tese não foi afetada a repercussão geral, seu caso tem grande chance de acabar no STJ. Então, eu acho que o cenário é bem otimista, Ana. Acho que a conclusão é essa, é bem otimista. Não é o ideal, mas está muito melhor do que era, né? Isso, está muito melhor do que era, e isso daí também não pode ser fator de decisão, porque senão, no aspecto concorrencial, se você levar só a questão de tempo, o teu concorrente vai ter, e aí ele vai ter aquele registro daquele crédito e você não. Então, assim, não é fator de decisão questão só de tempo, né? Tem que pensar na questão de oportunidade que está deixando passar. Tem uma outra questão aqui que eu queria, acho que está ligada à discussão do IRCS sobre a não incidência sobre benefícios fiscais, Vitor. E, assim, é bacana essa pergunta, ela foi bem importante, porque, assim, muitas vezes quando a gente vai comentar com os clientes dessa discussão, então, não incidência de IRCS sobre benefícios fiscais, diferimento, alíquota zero, isenção. Aí o pessoal da área contábil fala, tá, mas isso daqui não tem, aonde que é lançado, isso daqui não tem um impacto, é difícil visualizar, né? Então, a pergunta que veio aqui, ela vai muito em linha disso, né? Primeiro, se a gente tem conhecimento de liminares vigentes com relação a essa discussão, ou seja, de decisões dizendo que não incide IRCS sobre os benefícios fiscais, né? E como operacionalizar isso na apuração do IR e da CS. E aqui eu vou fazer só um apontamento que é muito importante, especialmente nessa discussão, a gente tomar cuidado com o
pedido, né? Porque aqui o pedido é que não é receita tributável, mas que eu tenho que saber como lançar e como me permitir o lançamento disso dentro do LALUR. Então, Vitor, pergunta, nós temos conhecimentos de liminares vigentes no país? E se sim, como que a gente pode operacionalizar essa exclusão do IR da CS? Ana, obrigado pelo endereçamento. Respondendo à primeira pergunta, sim, temos conhecimento de 2 decisões importantes que obtivemos aí em favor de um dos nossos clientes. Uma em Manaus e uma no Paraná, então mostra um pouquinho da diversificação de sessões judiciárias e ambas as decisões sendo favoráveis, e na mesma linha, né, de entender que aplica-se sim aquele mesmo precedente do crédito presumido para essas situações, nos dá um conforto de achar que a oportunidade ela tende a vingar. Em uma das decisões do Paraná, eles inclusive citam precedentes anteriores mesmo, sabe, não tão recentes quanto a nossa inicial, mas que já falavam, por exemplo, lá no STJ, que o diferimento se equipararia, né, à situação do crédito presumido para fins de também ser afastado da tributação do IR-CS. Então, há 2 decisões importantes, recentes, uma de março e uma de abril. Então, a gente acredita muito que a oportunidade para de pé. E essa exclusão, Ana, foi super importante. Eu acho que a sua pergunta está na linha do que a gente tem falado da assessoria jurídica especializada. Essa exclusão ela tem que ser feita, claro, só ao final da ação, com o trânsito, né? Então, uma liminar favorável, você vai continuar declarando uma DCPF, o valor cheio, uma parte com exigidade suspensa. A princípio, essas informações elas não vão aparecer, e certamente a gente terá que prestar esclarecimentos para a Receita, mas isso é comum de acontecer. Mas lá no trânsito em julgado, você vai ter que lançar uma exclusão no LALUR e no LACS. E essa exclusão, porque não vai decorrer de lei, ela precisa sim ser objeto do seu pedido, para que a coisa julgada faça a lei entre as partes e te permita de maneira mais palatável perante o fisco lançar essas exclusões depois do trânsito em julgado. Então, por isso a recomendação, o pedido, de fato, tem que contemplar essa exclusão que, a princípio, eu não conseguiria lançar em nenhuma outra linha, porque não tem lei que autorize. Obrigada, Vitor. Estou aqui com outro questionamento que enviaram, e é um questionamento bacana, ele é muito importante e vários clientes trazem isso, né, até como para avaliar a propositura ou não da discussão. Então, eu vou endereçada ao Ian, com relação à exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária de terceiros, dos valores retidos a título de funcionário, né, das verbas de coparticipação, a dúvida que sempre as empresas têm e aqui um dos nossos telespectadores aqui também está tendo, é como a procedência da ação, será que vai haver algum impacto no cálculo da contribuição previdenciária retida do empregado, né? Então, como fica essa questão da contribuição previdenciária retida do empregado? Excelente pergunta. Como a gente está tratando aí das contribuições da base de incidência da contribuição previdenciária patronal, o objeto da ação está vinculado tão somente à contribuição devida pela pessoa jurídica, pela empresa, né? E, logicamente, o conceito e a base de incidência dessa contribuição, ela, de alguma maneira, tem uma similaridade também com a base de incidência da contribuição previdenciária devida pelo empregado. A questão específica é que o objeto da ação ela não vai abranger o interesse de terceiros, ou seja, então o objeto é restrito tão somente para a contribuição previdenciária da empresa, da pessoa jurídica, né, a patronal. Caso o empregado tenha interesse, ele deveria entrar com uma ação específica para discutir a incidência da contribuição dele, né, já que o interesse seria específico dele. Então, a empresa ela não teria essa possibilidade de abranger ou alargar essa discussão. Mas, de certa forma, existe uma similaridade, sim, porque a base de incidências é equiparável, não é similar, né? O único cuidado que tem que se ter é com relação à base, no que se refere aí
a referibilidade do salário contribuição, né? Porque para a pessoa física contribuinte, né, esse salário aí, essa base, ela tem alguns outros critérios, alguma avaliação específica do plano previdenciário tem que tomar cuidado. Tanto que a própria Constituição, lá no artigo 201, ela fala aí que prefeito de incidência das contribuições previdenciárias considera-se o ganho habitual e que tenha uma vinculação direta, que possam ser incluídos nessa base de contribuição no que se refere ao salário, referente ao benefício previdenciário. Então, existem alguns cuidados, mas o conceito em si pode ser aplicado, sim. Mas o objeto da ação não engloba essa parcela. Fizeram uma pergunta aqui que eu acho que ela se aplica para ambas as discussões ligadas à contribuição previdenciária, que é a questão de terceiros, né? Então, como fica a questão de terceiros? Tem que ser tomado algum cuidado, né? A pergunta foi, quais os cuidados que devem ser tomados na compensação das contribuições de terceiros? Eu vou dar um pitaco só, antes de você falar, mas eu acho que não é só na compensação, né? O cuidado, ele é principalmente antes de tudo isso. Mas não vou me meter na tua resposta, não. Deixa com você, então. Não, você tem razão, Ana. Assim, a questão é que, quando a gente fala de contribuição de terceiro, a gente está falando de pessoas jurídicas diversas da pessoa jurídica União Federal, né? Então, o que está acontecendo, e até mesmo na propositura desse tipo de ação, quando se envolve as contribuições de terceiro, e também, logicamente, vai se espraiar para a compensação, o cuidado que tem que se ter é se a empresa, a pessoa jurídica contribuinte, ela tem algum convênio específico com essas entidades, né, com esses terceiros, né? Então, havendo um convênio específico, você vai ter que obrigatoriamente incluir esses terceiros, essas pessoas jurídicas, dentro do polo ativo da ação. E um outro cuidado que tem que se ter, e assim, às vezes, isso é caso a caso, não tem como. Às vezes eu tenho uma filial, minha matriz está no Rio, eu tenho uma filial em São Paulo, outra filial no Sul, outra filial no Nordeste, e aí eu faço convênios individuais, mas a pessoa jurídica lá do Nordeste é diferente, tem um CNPJ diferente daqui do Rio. Então, tem que ter o cuidado também em verificar se são pessoas jurídicas autônomas, se eu não tenho que colocar no polo passivo da ação também, para que eu não tenha problemas na hora de uma compensação. Por quê? Porque se eu tenho esses convênios individuais realizados entre a pessoa jurídica e essas entidades, é como se fosse um contrato. Eu afasto a exigência da União Federal centralizada, né, e passo a me submeter a uma exigência direta desses órgãos. E esses órgãos, eles vão ter o poder de fiscalização. E aí eles emitem, ordinariamente, uma guia, um boleto para pagamento. Então, eu não vou pagar mais em DARF, eu não vou me submeter mais àquela regra da Receita Federal. Então, quando isso acontece, eu tenho que ter esse controle, inclusive quando eu for aparelhar a compensação, porque eu tenho que fazer uma notificação extrajudicial para dar início à compensação, a fazer todo um procedimento diverso do que aquele procedimento que se encontra lá no âmbito da Receita. Então, um cuidado tem que se ter antes de entrar com a ação, para se verificar efetivamente qual é o procedimento que a empresa está adotando para recolhimento dessas contribuições destinadas a terceiros, e, posteriormente, a ação no momento da compensação. Obrigada, Ian. Não está ligado diretamente a essa discussão, mas a gente tem outras discussões, que era aquela não incidência de contribuição previdenciária devida para empresas que não têm empregados, que é discutida na área trabalhista. E a gente teve vários trânsitos em julgados, e agora os sindicatos estão vindo fazer acordo e estão pagando. E é uma coisa assim que, para o tributário, se imaginar em acordo para receber de volta uma contribuição que você pagou, não é tão usual, né? Mas quando você envolve um terceiro ali, que não é a União, isso pode ser feito, né? Então, a gente tivemos alguns acordos agora, estão depositando os valores para os clientes, e é legal ver isso, porque você vê que tem uma outra forma de recuperação que é muito mais rápida e ágil, né? Onde você consegue compor entre as partes.
Gente, nós estamos com várias outras perguntas. Eu vou fazer uma última aqui, porque pelo adiantado da hora, porque a gente combinou, né, de encerrar e não ficar mais aqui, respeitar o que foi combinado. Tá ligado, acho que deve ser algum conterrâneo teu, Ian, porque está perguntando com relação à questão do reflexo da discussão do ICMS seletividade para as alíquotas do FEP no Rio de Janeiro. Deve ser o fundo, né, que vocês têm aí. Isso, boa pergunta. Como a gente está tratando nesse lead case a questão da graduação das alíquotas do ICMS, o FEP é o Fundo de Erradicação da Pobreza, né? Aqui no estado do Rio a gente tem, mas em alguns outros estados também se tem, né? Então, não é só aqui no Rio. Então, é um fundo que está previsto na Constituição, nos atos transitórios da Constituição, lá no artigo 82, e esse fundo, ele recebe valores referentes à incidência do ICMS como alíquota adicional, né? Mas ele foi criado visando atingir produtos e serviços supérfluos, né? Então, a primeira discussão que se coloca é que energia e serviços de comunicação não são serviços supérfluos. Então, não estariam submetidos à incidência do FECP. E, por outro lado, quando o Supremo ele gradua as alíquotas com base na seletividade, ele, de certa forma, ele também força a aplicação desse critério para dentro do FECP, já que o FECP é um adicional ao ICMS. Então, a gente tem esse reflexo, sim. O Supremo já analisou a constitucionalidade do FECP e julgou constitucional, então a pauta não é se é constitucional ou não, mas se o próprio FECP ele vai se submeter à seletividade nesse aspecto, né? Então, assim, é algo que vai ter reflexo, sim, em discussões, né? Já que essa ação não está abrangendo a discussão do FECP, e que vai ter, de certa maneira, aí, um reflexo direto nessa discussão. Ian, obrigada. Então, eu vou, antes de encerrar, eu queria, ali no início eu falei que eu ia fazer um comentário no final, e eu acho que é importante, a gente percebeu que tem várias oportunidades, que tem decisões favoráveis dos nossos tribunais, que a postura que a gente tem que ter é uma postura de otimista e principalmente de tomar atitudes agora, porque pode ser que o meu concorrente tenha discussão e aí na hora de contabilizar ele contabilize e a empresa seja cobrada porque não tomou nenhuma atitude antes. E eu acho que uma outra questão que a gente tem aqui para trazer de mensagem estamos vendo que o STF está modulando as decisões. Então, se está modulando as decisões, o que eu posso fazer? Eu posso entrar com a ação para preservar o meu direito, que é o que eles vêm fazendo até hoje. Mas, fora isso, tem uma outra questão. O STF está usando muito a teoria do consequencialismo. E a gente tem que observar que essa teoria do consequencialismo, que é não só analisar o fundamento jurídico, mas também, em especial, o cunho econômico, ele tem impacto, tal como a União está falando, para o ente público, então Estado, município, União, mas especialmente a gente tem que lembrar que ele também tem impacto para os contribuintes. Então a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas argumentações, fundamentações, para levar esse outro lado da moeda também para o judiciário, porque é muito fácil a União trazer os dados dela em números para causar impacto, mas como o exemplo que eu comentei lá atrás, na questão da não incidência do IR e da CS sobre a Selic, ela não fala que vai tributar isso. Então, eu vou ter o impacto com a ação de exclusão do CMS base de cálculo de PIS e da COFINS. Tá, mas e quanto ele vai estar tributando? Quanto ele vai recuperar de volta? Então, é importante que nós, além de trazermos toda a fundamentação jurídica nas nossas argumentações, a gente também demonstre esse outro lado, já que estão adotando a questão da teoria consequencialista, né? Então, eu acho que eram essas as mensagens que a gente tinha para hoje, eram essas considerações que nós tínhamos para hoje. Eu queria mais uma vez agradecer todos os nossos seguidores, as pessoas que estão aqui nos assistindo, falar que esse evento ele vai depois subir para a nossa plataforma do YouTube. Também temos outros meios de comunicação, né, com os nossos clientes, os nossos ouvintes, que um deles é o podcast, o JUS 360, ele está no Spotify, e que vai ser um prazer recebê-los lá e ouvi-los com várias novidades.
E, mais uma vez, para aqueles que não estavam no início, convidá-los para o evento da semana que vem, que vai estar tratando da realidade da recuperação judicial, vai ser dia 15, e vamos estar aqui com várias pessoas que entendem muito do tema. Vai ser um prazer tê-los de novo com a gente. Pessoal, muito obrigado, beijo, bom final de semana para todos, se cuidem e descansem.